Então eu nunca mais esqueci, não sei se a autoria é dele, mas bem pode ser, ou talvez do bispo Alexandre, mas é uma afirmação muito bonita. Meus queridos, eu vou convidá-los para ficarmos em pé, todos nós, em reverência e respeito à palavra de Deus. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá no Salmo 13. Salmo 13. São apenas 6 versículos. E nós vamos fazer a leitura em uníssono. Todos prontos, ou com a sua Bíblia, ou olhando aqui para a projeção. Salmo 13, todos os 6 versículos. Agora, até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. O 6 já está aí. Então, vamos orar. Pai querido, nós te louvamos por essa hora bendita de paz, de comunhão, de adoração. Hora que nós podemos derramar os nossos corações e vidas diante da tua presença santíssima. Hora também de recebermos a tua palavra. Pedimos agora que essa palavra possa nos encontrar do jeito que nós estamos e possa falar profundamente aos nossos corações, transformando o nosso ser e as nossas vidas. Humildemente, Pai querido, eu te peço, eu te imploro, que essas palavras dos meus lábios e assim também o meditar do meu coração, que eles sejam agradáveis à tua presença e guiados pelo teu divino Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. O tema da nossa reflexão, minhas queridas irmãs e meus queridos irmãos, é quando Deus parece longe. Você pode repetir comigo? Quando Deus parece longe. Será que dá para fazer isso mais forte? Quando Deus parece longe. Não é verdade que às vezes parece que tudo dá errado, nada acontece direito ou como nós esperávamos na nossa vida? Não é verdade que às vezes as coisas parecem totalmente fora do lugar, nada se encaixando como nós gostaríamos? Não é verdade que às vezes tudo parece escuro, sem perspectiva? Deus parece mesmo longe, distante. As nuvens, elas parecem feitas de metal, de modo a impedir as nossas orações e a nossa comunhão com Deus. Às vezes nós oramos e temos a sensação que a nossa oração não está passando nem do nosso quarto, nem do teto que nos abriga. Às vezes nós temos também a nítida impressão de que Deus deixou de se importar conosco. A situação é tão extrema, o problema é tão sério, é tão grave, que Deus parece longe, distante. Parece até não se importar com aquilo que nesse momento, naquele momento, está nos afligindo. Parece que nós não encontramos a resposta que nós tanto desejamos, melhor ainda, que nós tanto precisamos receber de Deus. Você tem a impressão, às vezes, de ler a Bíblia e não conseguir entendê-la? Ou então de ler a Bíblia, mas aquilo que você está lendo não bate, não casa com aquilo que você está vivendo? Parece até não fazer sentido algum diante do dia a dia,
das provações e das dificuldades. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Será que você já sentiu isso pelo menos uma vez na sua vida? Quem sabe alguns de vocês não entraram hoje aqui na casa de Deus, desejosos de prestar esse culto e de adorar o Senhor, sentindo assim mesmo, se sentindo agora mesmo dessa forma, porque você pensa em tantas coisas e problemas e dificuldades e provações e enfermidades que estão acontecendo nesse momento na sua vida ou na vida daquelas pessoas que lhe são mais queridas e mais próximas, e você não consegue fazer sentido algum dessa situação. Se sua resposta for afirmativa, se você já sentiu isso alguma vez, algum tempo de provação, de deserto na sua vida, quem sabe se você está sentindo isso hoje mesmo, deixa eu dizer para você então que o Salmo 13 pode ser tudo que você nesse momento mais precisa ouvir. Pode ser até a resposta de Deus aos seus clamores e à sua oração. Deixa eu começar fazendo uma breve, pequena revisão. Deixa eu chamar de um pouquinho de contexto histórico, da situação, por trás da situação, do contexto por trás do texto que nós encontramos aí nesse Salmo 13. Essa revisão, ela poderá nos ajudar a estabelecer uma ponte concreta entre a situação do salmista e a nossa realidade hoje. Deixa eu começar dizendo e salientando que o Salmo 13 é indiscutivelmente um salmo de Davi. Davi estava enfrentando um inimigo cruel, um inimigo poderoso. Quem sabe ele estava passando por uma enfermidade grave, por causa dela corria até mesmo sério risco de morte. O salmo começa então com esse pano de fundo, com essa expressão: até quando, Senhor? Você já disse isso alguma vez na sua vida? Diga comigo: até quando, Senhor? Mas diga com ênfase, como quem não aguenta mais o que está vivendo. Até quando, Senhor? Essa é a situação do Salmo. Davi repete essa expressão 4 vezes nos 2 primeiros versículos. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? E não é um até quando que ele diz de qualquer jeito, de qualquer forma. É um até quando sofrido. Mas fica claro que Davi, mesmo falando assim, ele não havia perdido a sua fé. Ele não havia perdido a sua esperança. É a mensagem que nós encontramos estampada nos 2 últimos versículos do Salmo 13, o versículo 5 e o versículo 6. O bonito aqui é justamente entender e compreender esse versículo 5, quando Davi abre a sua boca e diz assim: olha, no tocante a mim, no tocante à minha vida, no tocante a essa situação que eu estou vivendo e não consigo compreender, que não faz sentido algum, por exemplo, com as tuas promessas para a minha vida, no tocante a mim, apesar de tudo isso que eu estou passando, que eu estou vivendo, eu confio na sua graça, meu Deus. Eu confio no seu favor. E quando Davi diz eu confio na sua graça, eu confio no seu favor, esse não é necessariamente um favor que ele fez por merecer, ou que eu ou você podemos fazer por merecer. É graça. É favor imerecido, é presente que você, que eu, que nenhum de nós aqui conquistou pelas nossas próprias forças. No tocante em mim, eu resolvo confiar na sua graça, eu resolvo confiar no seu favor, um favor que se apoia no seu amor, Deus, no seu cuidado. O Salmo se acha dominado por esse senso de urgência. São apenas 6 versículos. Davi deve ter escrito isso apressadamente. Havia urgência diante de um perigo iminente.
ou mesmo urgência diante de uma situação insuportável, daí até quando uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. O salmista aqui, ele parece sentir-se cortado da presença de Deus, privado da presença de Deus, pelo menos nesses 2 primeiros versículos. Deixa eu ainda lembrar que esse Salmo 13, ele obviamente, estruturalmente, a gente pode dividir ele em 3 partes. Nessa primeira parte, nesses 2 primeiros versículos, o salmista ele vai expressar a queixa que ele agora faz diante de Deus. A oração dele não começa com um louvor estarrecedor, uma coisa grandiosa, enaltecendo a majestade de Deus. Ele começa até quando? 1, 2, 3, 4 vezes. Mas depois ele passa dessa queixa para uma súplica. Ele suplica, ele pede a ajuda e o auxílio de Deus. E na terceira parte do Salmo, então, versículos 5 e 6, ele vai reafirmar, ele vai confirmar, ele vai recuperar, ele vai atualizar a esperança dele, a força da promessa de Deus na sua vida. Por isso que tantos judeus e cristãos ainda hoje se identificam plenamente com esse Salmo 13, porque ele engloba nessa estrutura, nessa tríade, nessas 3 partes da sua estrutura, ele engloba, em primeiro lugar, uma queixa desesperada, depois ele vem com essa súplica autêntica de grave necessidade e, por fim, ele então demonstra a sua confiança, que não é uma confiança de boca para fora, mas de coração para fora. É uma confiança internalizada. Apesar do que está me acontecendo, eu confio na sua graça, eu espero no seu favor. Tendo dito isso, deixe-me brevemente considerar uma coisa que não está no Salmo, mas que o Divino Espírito Santo me levou a pensar, a refletir e a considerar. Isso não está lá no Salmo. Não é óbvio quando você lê o Salmo 13. Mas deixa eu chamar a sua atenção para uma coisa que considero interessante, porque essa fórmula que Davi usa 4 vezes nos 2 primeiros versículos, quando ele diz até quando, até quando, até quando, até quando, como quem está dizendo, eu não aguento mais. Essa fórmula na Bíblia é usada não somente pelo ser humano, não somente por Davi, quando ele resolve indagar o seu Deus. Se acha no direito de indagar e de questionar o seu Deus, porque ele se sente partido, privado, cortado, esquecido. As injustiças, e conhecendo a história de Davi, como ele foi ungido pelo profeta Daniel, e depois tudo aconteceu às avessas, ele passou a ser gravemente perseguido, correu sério risco de morte, foi encurralado. Tudo era contra a promessa de Deus na sua vida. Mas essa indagação, até quando, Senhor, essa urgência de Davi, ela não é na Escritura somente usada pelo ser humano quando ele indaga a Deus. Ela também é usada por Deus quando Ele questiona o ser humano. Exemplo do que quero dizer, nós encontramos lá em 1 Reis, capítulo 18, verso 21, quando Deus manda o profeta Elias enfrentar os profetas de Baal e ao povo indagar em seu nome, em nome do Senhor, dizendo o seguinte: até quando vocês vão cochear? Na tradução atualizada de Almeida. Até quando vocês vão transitar? Até quando vocês vão estar divididos entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, então sigam a Baal. O texto diz que o povo não respondeu nada. Talvez tenha ficado perplexo,
Porque agora não eram mais eles que se achavam no direito e na condição de indagar a Deus sobre a sua condição, sobre a sua situação, sobre os seus direitos que as pessoas acham que têm. Um Deus disponível, um Deus às vezes domesticado, um Deus às vezes feito servo, um Deus que muitas vezes mais parece o gênio da lâmpada maravilhosa do que Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Até quando vocês vão cochear? Até quando vocês vão transitar entre dois pensamentos? Você percebe onde é que nós chegamos? Geralmente as pessoas fazem isso. Quando não aguentam mais um problema, uma situação, elas elevam o seu até quando, Deus? Elas indagam e questionam a Deus. Até quando eu vou viver assim? Até quando eu vou ficar sem trabalho? Sem o que eu preciso para sustentar a minha família? Até quando eu vou ter que lidar com essa enfermidade? Com esse tratamento? Com essa contradição? Deus, até quando? Quanto tempo mais eu vou precisar esperar a solução, uma resposta, uma porta aberta? Até quando eu vou ficar só? Eu não aguento mais essa solidão. Eu não aguento mais essa aflição, essa injustiça, viver nessa contradição. Esse é o nosso lado. É o lado do ser humano vivendo uma contradição, um deserto, um desespero. Mas e quando nós entendemos que toda moeda na face da terra tem duas faces? Tem dois lados. E quando nós entendemos que Deus também pode, agora, olhar para você, interpelar você, questionar você, querer de você uma satisfação sobre o que você tem feito com a vida que Ele lhe deu. O que você tem feito com os recursos que Ele lhe deu, com o tempo que Ele lhe deu, com as capacidades intelectuais e físicas, com as energias que Ele te deu, com o trabalho que Ele te deu, com a possibilidade de estudar que Ele deu para você, com os negócios que Ele deu para você administrar. E se Deus agora interpela, e se Deus agora questiona, e se Deus agora pede uma satisfação e diz assim: filho, filha, até quando você vai continuar duvidando? Até quando você vai continuar reclamando? Até quando você vai continuar insatisfeito, insatisfeita com a vida, com as possibilidades que eu te tenho dado? Até quando você vai escolher permanecer na esfera da ansiedade? Até quando você vai orbitar em volta de si mesmo, dos seus problemas, da sua vida, das suas vontades? Essa lista pode crescer, essa lista pode ficar muito maior do que qualquer lista que eu penso que posso fazer. Mas sabe de uma coisa? Ser interpelado assim, ser questionado assim, ouvir esse até quando de Deus é uma coisa muito forte, mas também muito maravilhosa, porque ela pode arrumar muita coisa que está desarrumada nas nossas vidas. Ela pode consertar muita coisa que está quebrada. Ela pode orientar muita coisa que na minha, na sua, nas nossas vidas, talvez esteja fora de curso, fora de direção. Sabe uma coisa? Todo tempo que Deus parece longe,
O ser humano, tudo que sabe fazer é cochear, transitar entre 2, 3, 4, 5 pensamentos, num processo que termina fazendo essa pessoa jogar fora a sua confiança, a confiança que ela deve, que ela precisa ter em Deus. Ela passa a ser habitada por sentimentos de desconfiança, de dúvida, de medo, se sente fracassado, fracassada. Mas você já pensou que é muitas vezes quando coisas assim acontecem, quando contradições assim batem à porta da nossa vida, quando Deus parece longe, que nós somos levados a transitar em situações, em oposições, em contradições, que de fato visam nos trazer para perto de Deus. Então, levando em consideração a história sagrada como um todo, me veio isso com muita força, ou seja, a inversão dessa lógica que eu encontrei na própria Escritura Sagrada, que não somos apenas nós, seres humanos, que diante de problemas e dificuldades e contradições e dores e desertos, temos o direito de levantarmos o nosso até quando, até o Senhor, mas que também o Senhor, a qualquer momento, mesmo agora, aqui, Ele pode estar dirigindo a você o até quando dele para a sua vida. Aqui urge que pensemos: o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou dizer? Como é que eu vou responder quando Deus dirigir a mim o seu até quando? Sim, porque você lê a profecia sagrada e vê o profeta Elias falando lá para os seguidores de Baal: até quando vocês vão cochear? Mas e quando Deus dirige isso a você? Não a quem está do seu lado, não a quem está na outra fila, não a alguém que ficou em casa ou que você conhece no trabalho, mas e quando você entende que você mesmo precisa responder? Até quando você vai continuar duvidando? Até quando você vai continuar nessa inércia, nessa paralisia, sem fazer nada? Até quando você vai continuar reclamando, ansioso, com medo? Essa para mim é uma parte muito forte do Salmo 13, que nem está lá, mas que faz parte. Indiscutivelmente faz parte. Mas nem só de reclamação vive o Salmo 13, não é? Está aí como o Salmo termina os versículos 5 e 6. Esse decisivo retorno à fé. Esse homem que se sente desesperado, esse homem que está passando provações verdadeiras, fortíssimas, se sente desafiado a retornar. Ele está vivendo na casa do medo. Ele está vivendo na casa da ansiedade. Ele está vivendo no endereço de tudo isso. Mas ele agora se sente chamado a retornar, a reafirmar, a recuperar, atualizar a sua fé. No tocante a mim, confio na sua graça. Meu coração se alegra no seu salvamento. Você já pensou? Esse homem está dizendo 4 vezes: até quando, até quando, até quando, até quando? Os meus adversários vão prevalecer, aqueles que me odeiam vão dizer: Deus não está com ele. Mas aí ele vem e diz: olha, mesmo assim, eu vou confiar na graça do Senhor. Não é no favor que eu mereço. Não é nem mesmo no que eu conquistei com a minha obediência todos os dias. Eu vou confiar na graça, eu vou confiar no favor, eu vou confiar na bondade, na misericórdia de Deus. E sabe do que mais? Eu vou começar a me alegrar. Porque eu sei que o Senhor salva o seu ungido, o seu filho, a sua filha. Eu vou cantar ao Senhor, porque o Senhor me tem feito muito bem. Você já pensou? Sabe o que é isso? Aquela historinha que diz: todo ponto de vista é a vista de um ponto. Porque na mesma hora que ele está vendo tudo de ruim, ele também sabe que tem tantas coisas boas, pelas quais ele deve, pode, já pode agradecer, e isso de todo o coração. Veja só que coisa extraordinária que nós temos aqui. Um salmo que começou tão desesperado,
a expressão exata da poesia de um homem amargurado, de uma pessoa amargurada, mas uma pessoa que resolveu viver não só da lamentação, mas no meio da sua dor, no meio daquilo que ele não conseguia entender, que não fazia o menor sentido na sua vida, esse homem, essa mulher, essa pessoa termina abrindo um espaço para a fé e para a esperança. Eu vejo assim, se eu fosse parafrasear, eu ia dizer, pastor Mateus, que o Salmo termina assim, mais ou menos assim. É verdade que eu estou me sentindo desesperado. É verdade que Deus parece longe, inacessível, que as minhas orações parecem que não saem nem mesmo da minha cabeça, não passam o teto. É verdade que eu não aguento mais viver no meio dessa contradição. É verdade que agora, nesse momento, eu nem sei o que vou fazer para resolver isso. É verdade também que eu não tenho para onde ir. Só Tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna. Eu não tenho outro em quem me abrigar. Não há salvação em nenhum outro nome, em cima no céu ou embaixo da terra, a não ser no nome de Jesus. Eu preciso então continuar acreditando. Eu preciso então continuar seguindo adiante. Deus pode parecer que está longe, mas Ele conhece a minha causa, Ele conhece a minha dor. Ele ainda vai me fazer justiça. É mais ou menos assim, penso eu, que com esse versículo 5 e 6, o Salmo 13 termina. É um salmo pequeno, um dos menores salmos de todos os 150 salmos. Apenas 6 versículos, mesmo assim um salmo grandioso, porque expressa 3 dimensões da espiritualidade humana. No Salmo 13 nós encontramos o ser humano em sua situação de desespero e de maior necessidade. O ser humano que clama e suplica o socorro de Deus. O ser humano que resolve confiar, esperar. E diz, eu vou cantar ao Senhor, eu vou louvar ao Senhor, eu vou voltar a me alegrar no Deus da minha salvação. É por isso que esse salmo termina sendo muito além de um salmo didático, um salmo que muito tem a nos ensinar. O Salmo 13 termina sendo um salmo de grande inspiração para todos os que estão atravessando um vale de contradição, um deserto, um vale de dor, que não faz sentido algum. Esse salmo nos inspira a continuarmos seguindo adiante, nos inspira a fé em Deus, mesmo que Deus pareça longe e distante. É um dos salmos menos citados. Com muita modéstia e humildade, eu vou dizer que eu nunca tinha ouvido uma pregação sobre o Salmo 13. A gente vê muitas pregações sobre o Salmo 1, o Salmo 3, o Salmo 4, o Salmo 16, o Salmo 23, Salmo 24, Salmo 40 e assim por diante. Mas eu mesmo, pessoalmente, talvez vocês já ouviram, eu nunca tinha ouvido uma pregação sobre Salmo 13. É um dos salmos desconhecidos, mas para mim emerge como um dos mais bonitos salmos de toda a Sagrada Escritura. Na Bíblia nós encontramos muitas histórias de homens e mulheres que sofreram e passaram por grandes provações, mas permaneceram firmes e inabaláveis. Quer ver só? Bem rapidinho. Pense em Abraão. O que ele passou quando Deus pediu a ele, saia da sua terra, saia da sua parentela e vá para uma terra que você nem sabe onde fica, mas no caminho eu vou mostrar a você onde é. Os anos passaram, a promessa de Deus parecia não se cumprir, com idade avançada, sendo a sua mulher estéril. Deus cumpre a sua palavra, manda o filho da promessa e mais para frente, esse filho precisa ser sacrificado. Abraão tinha que estar pronto a sacrificar a própria promessa de Deus. Você estaria pronto para fazer isso? Ou você ia dizer, não, foi o Senhor que prometeu, foi o Senhor que deu. O Senhor não pode tirar não, foi o Senhor que prometeu. O que você faria no lugar de Abraão? Moisés, Deus chamou ele para liderar o êxodo de Israel, mas isso envolvia enfrentar o faraó do Egito.
de onde Moisés havia fugido 40 anos atrás. Ainda envolvia uma peregrinação no deserto. O rei Davi, autor do Salmo 13, Deus mandou o profeta ungí-lo, o novo rei de Israel, e ele viveu as maiores contradições da sua vida. O que ele viveu depois foi muito maior do que enfrentar um gigante Golias. Daniel, Deus estava com ele, um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Deus falava através dele, Deus ouvia as suas orações, mas nem por isso ele não precisou entrar numa cova de leões. O profeta Jeremias, chamado no ventre de sua mãe, sabe qual era o teor da sua mensagem? Dizer que Jerusalém seria destruída. Ninguém queria ouvir isso. Chamado no ventre da sua mãe para dizer uma mensagem que Israel odiava ouvir, não queria ouvir. Jonas, a mesma coisa, tem que pregar para os ninivitas, arqui-inimigos do povo de Israel. Jesus, sendo filho de Deus, morreu na cruz do Calvário, em seu lugar, mas também ressuscitou. Os apóstolos, tudo que eles sofreram, tudo que eles passaram, todas as narrativas de apedrejamento, de humilhação pública, de necessidade de fugir, de ser questionado. Pense no apóstolo Paulo, tantos outros nomes, homens e mulheres que sofreram, mas cujo sofrimento serviu para isso que eu quero chamar de estrada, pavimentar a estrada que nos leva a Deus. O sofrimento de todos esses homens e mulheres estabeleceu aquilo que eu também gosto de chamar de as marcas e sinais da presença de Deus no mundo. Qual é a marca, qual é o sinal da presença de Deus na sua vida? Não são negócios prósperos. Não é quanto nós temos numa conta bancária, não é onde nós moramos. As marcas do eterno, elas são bem diferentes. É quando nós precisamos negar a carne, negar a própria vida, dizer não às tentações, quando nós precisamos obedecer sem questionar, quando nós fazemos como Davi, temos motivos de sobra para não entender nada, mas resolvemos confiar na graça do Senhor. São os heróis de Hebreus 11, homens tão homens, mulheres tão mulheres, como qualquer um de nós aqui, pequenos, frágeis, mas heróis da fé, fazem parte da grandiosa nuvem de testemunhas, aqueles que nos mostram que Deus não está longe, mas perto, muito perto de nós. No início dessa reflexão, eu perguntava se você às vezes se sente como o salmista dos 2 primeiros versículos do Salmo 13. Será que agora mesmo você está vivendo uma coisa assim? As coisas estão erradas, não estão dando certo, não andam bem, estão emperradas, não vão para frente. Suas iniciativas têm sido infrutíferas. Deus parece longe, esquecido. Se você se sente assim, desse jeito, por algum motivo, então saiba, e eu vou dizer isso com toda a propriedade de ministro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Salmo 13 foi escrito para você. Você pode e deve voltar a confiar. Voltar a confiar não em qualquer um. Não no que você tem, pode e sabe. Mas no que Deus pode fazer na sua vida. Mesmo que Deus hoje pareça longe, distante, o apóstolo Paulo diz que nele vivemos, nos movemos e existimos, e também dele nós somos geração. Sua alma pode voltar ao descanso, ao repouso. Em lugar de se entregar ao desespero, você pode viver da confiança, você pode viver pela graça, pelo favor imerecido. Você pode dizer: eu não vou desistir, eu não vou paralisar, eu não vou andar para trás, eu vou seguir firme adiante, com a força de Deus, como quem já vê o impossível. Deus é fiel. A Escritura Sagrada diz que Ele permanece fiel mesmo quando nós somos infiéis.
Salmo 13 termina com esse majestoso convite à fé e à esperança. Cada um dos nossos problemas colocados diante de Deus. Deixa eu terminar com uma coisa que me veio muito forte enquanto eu escrevi essa reflexão. Queria que você prestasse muita atenção nisso que você vai ouvir. Sabia que às vezes é justamente quando você não pode fazer nada, quando todas as suas habilidades caem por terra, quando sua prepotência é desarticulada, quando você sabe e entende que nada pode, mas acredita que somente Deus pode salvar você dessa situação, é que as coisas começam a mudar. Não importa você ter a melhor teologia não, viu? Não importa você ter a melhor confissão de fé não, viu? Não importa quantas vezes você já leu a Bíblia. Importa o que você vai fazer com a sua teologia no momento da prova. Justamente quando nós nada podemos fazer, quando nossas habilidades caem por terra, quando toda a prepotência é desarticulada, quando nós sabemos e entendemos do fundo do coração que somente Deus tudo pode, é que as coisas começam a mudar. Quando você parar de querer fazer tudo somente do seu jeito, quando você resolver acreditar e confiar de todo o seu coração, aí sim, Jesus sobe no barquinho das nossas vidas, acalma a tempestade e nos conduz ao outro lado da margem. Sozinho, a gente não consegue acalmar tempestade nenhuma. Mas o Todo-Poderoso tem esse poder. E se nós resolvermos dizer como Davi, no tocante a mim, eu confio na tua graça, meu coração vai voltar a se alegrar. Eu vou cantar louvores ao Deus Altíssimo, ao Deus que tudo pode. Uma grande bonança pode se instaurar nas nossas vidas. Mas às vezes isso acontece exatamente quando tudo parece perdido. Salmo pequeno, apenas 6 versículos, não está situado na lista dos salmos mais conhecidos, mais queridos, mais lidos, mas um salmo que agora fala aos nossos corações e tem o poder, se crermos, de acalmar e de aquietar os nossos corações. O problema é que na maioria das vezes nós somos impacientes demais, apressados demais. Na teoria, acreditamos que Deus não é o gênio da lâmpada maravilhosa, mas na prática, terminamos tratando Deus assim. Vou terminar mesmo, porque eu me lembro de uma história que gira em torno de um garimpeiro muito experiente. Há muito tempo ele quebrava as rochas, quebrava lá com todo aquele aparato, e ele procurava pepitas de ouro no meio do entulho das pedras. É um trabalho braçal, manual, muito forte, de muita perseverança. Mas um belo dia, onde ele garimpava, apareceu um outro garimpeiro, que se disse mais experiente do que ele, contou muitas histórias, e ele disse, olha, em tal lugar tem um rio, e lá no leito desse rio tem ouro que não acaba mais. E ouro fácil, você está aqui quebrando a cabeça para achar uma pepitinha no meio de uma rocha que você tem que esfacelar. E lá é tão mais fácil. Esse primeiro garimpeiro não pensou 2 vezes, partiu na direção daquele novo lugar de garimpo, e lá de fato garimpou muito mais, olha, com tanta facilidade, muito mais. O problema é que na hora de vender, apesar de toda a experiência que aquele homem tinha, o que ele tinha era mica e não ouro. A mica, ela brilha muito, mas ela não é ouro. Moral da história, apesar de toda a experiência que esse homem tinha, de todo o conhecimento que ele tinha, ele trocou o quê?
o certo pelo duvidoso. Tem muita gente deixando de olhar para Jesus no meio das tempestades e fica olhando para as ondas, para os ventos, para o abismo embaixo dos seus pés. Aquele homem trocou o certo pelo duvidoso. Ele queria alcançar sucesso mais rápido, só que no fim ele terminou com um material que não era precioso como o ouro. Essa história combina para mim com o Salmo 13, porque no fundo, o Salmo 13 é um salmo que nos convida a não largarmos mão das nossas certezas. Não largarmos mão da confissão da nossa fé. Não deixarmos de lado a nossa confiança. Não esquecermos de Deus pensando que Deus se esqueceu de nós. Eu posso ter amnésia. Qualquer pessoa pode ter problema de memória. Não Deus. Siga firme adiante o curso da sua vida. Não largue mão das suas certezas, não deixe de lado a sua confiança, não esqueça de Deus, porque Deus não esqueceu de você. No tempo certo, na hora certa, no tempo determinado, Ele vai acalmar essa tempestade. Depois do Salmo 13, dessa história, resta-nos fazer como Davi. No tocante a mim, vou confiar na Tua graça. Vou alegrar o meu coração. Vou louvar o Senhor por todo o bem que Ele me tem feito. Vivendo e seguindo adiante, obedecendo e acreditando, acreditando e obedecendo, para que assim possamos honrar o Senhor com os nossos louvores, e mais que isso, porque honrar a Deus com os louvores, com os lábios, é fácil. Deus quer o perfeito louvor, e esse Ele arranca das nossas atitudes, da nossa obediência. Foi assim que o Salmo 13 falou ao meu coração, espero que esteja falando ao seu coração. Mesmo quando Deus parece longe, Ele de fato longe não está. Mesmo quando Deus parece esquecido e distante, Ele não está esquecido de você, Ele não está distante, Ele sabe tudo sobre você, Ele sabe tudo sobre sua vida, Ele está agindo sim, e no tempo certo, tudo que tem que ser transformado, vai ser transformado. Mas isso, quando você estiver pronto para a revelação dEle na sua vida, para a provisão dEle na sua vida. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar.